Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tenham dormido bem, já tenham tomado café, que já estejam prontinhos para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Para não ficar muito longo, já vamos começar, né? Para a gente já começar a fazer as tarefinhas. Então hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto, a gente tem português, história, ciências e geografia. Português, vocês podem perceber que é na página 310, ou seja, lá nas lições de casa. Lembra que a gente tinha combinado que eu ia ajudar também nas lições de casa? Porque tem alguns conteúdos que são mais difíceis, um pouquinho mais complicados, então eu acho que tá dando certo essa questão de ajudar e tá ficando tudo 100% nos livros, né? Então vamos lá. No livro de português, na página 310, nessa parte aqui, ó, são meio os anúncios, né? Lá fala assim, ó: que palavra completa cada placa? Aí eu tenho liquidação, observar, exploração, observação, liquidar, explorar, extrair. Então, lápis na mão, vamos lá para completar. Então, a primeira fala assim, ó, grande. Aí aqui vocês escrevem, ó, liquidação. Grande liquidação. Todos os produtos com 50% de desconto. Na segunda fala assim, centro de alguma coisa espacial. Está falando espacial, então é observação. Centro de Observação Espacial. Agora essa aqui cinza, ó. Plataforma de exploração de petróleo. Quando vocês forem escrever, gente, observa como tá escrito aqui em cima no quadradinho, no retângulo, né? Nessa parte aqui, para não escrever errado, que são palavras que têm aquelas dificuldades. Então, plataforma de exploração de petróleo. E a última, vamos liquidar tudo para a entrega do prédio. Aproveite nossos preços. Então é isso aí, ó. Na última aqui, liquidar. Pode ver que não foram todas as palavras que foram usadas, somente algumas, né? Só 4. Então é isso. Português só, página 310. Concluímos português. Então agora, peguem o livro de história. Gente, outra coisa. Às vezes a tia fala rápido, é por causa do tempo que eu tenho no YouTube, né? Então, assim, eu não posso me alongar tanto, senão o YouTube bloqueia meu vídeo. Então, quando a tia tá ditando rápido, você vai pausando o vídeo, que vai dando certo para copiar. Então, vamos lá. Agora, história, página 76, um novo conteúdo, ó. Unidade 3, a ocupação do território, povoados, vilas e cidades. Então vamos lá. Aqui a gente tem um desenho de um povoado antigo, né? Não, é um povoado antigo, isso mesmo, de Olinda, ó. Lá na Bahia. E aqui a gente tem uma vista parcial de São Paulo. Já bem evoluído, né? Se você comparar essa vila aqui, ó, com essa cidade aqui, não tem nem comparação, né, gente? Aumentou muito, mudou demais. Muito bem, então agora vamos para a página 78. Aqui, ó. Sabe essa parte roxinha aqui, lilás, que a gente sempre fazia junto? Vamos fazer de novo. Página 78, lápis na mão, vamos lá. Vamos conversar. Número 1. As imagens são de uma mesma época ou épocas diferentes? Então, letra maiúscula, escrevam. Uma imagem é do passado e a outra é do presente. Uma imagem é do passado e a outra é do presente. Ponto. Número 2. Olhando as imagens, você concorda que os lugares, como as pessoas, mudam com o passar do tempo? Por quê? Então, letra maiúscula. Sim. Ponto. Pois o tempo e as pessoas mudam e evoluem. Sim. Ponto. Pois as pessoas e o tempo mudam e evoluem. Então é fato, né, gente? Uma coisa que era, por exemplo, o jeito que a gente se vestia, que os nossos avós se vestiam quando eles eram crianças, mudou demais para o modo que vocês se vestem hoje. Então não tem como comparar, né? Tudo mudou. O tempo é outro, a cultura é outra, tudo vai evoluindo. Agora tem aqui, ó. Vamos descobrir. Aqui tem esse garotinho aqui, ó. Vamos descobrir. 1. A imagem 1 é a reprodução de uma obra de arte. Essa imagem mostra o tempo presente ou passado? Descreva. Então, letra maiúscula. A imagem mostra a cidade de Olinda, vírgula, no passado. Ponto. Mesma linha. Suas moradias
e as pessoas, vírgula, modo de vestir e viver eram diferentes. Só assim. Acredito que vai caber nas duas linhas. Muito bem. Número 2. A imagem 2 é uma fotografia, que é aquela imagem de São Paulo, né? Ela mostra o tempo presente ou passado. Descreva. Letra maiúscula. A foto representa a cidade de São Paulo nos dias atuais. Por mais que essa foto aqui, ó, tenha sido tirada, por exemplo, há 3 anos atrás, ela é uma foto do presente, né, gente? Porque daqui ela pode ter mudado algumas coisas, mas foi pouco. Ao contrário dessa daqui que não tem nem comparação, né? Mudou demais da conta. Então, a número 2 é: a foto representa a cidade de São Paulo nos dias atuais. Ponto, acabou. Agora 3. Em relação à paisagem natural, o que é possível perceber na primeira imagem? Então, escreve aí, letra maiúscula. Agora, a primeira parte é tudo letra maiúscula. A, Vila, letra maiúscula. D, Olinda, letra maiúscula, porque é nome de cidade. Está cercada por vegetação, vírgula, não há ruas pavimentadas, ponto. A Vila de Olinda está cercada por vegetação, não há ruas pavimentadas. O que isso quer dizer, gente? Que não tinha calçada, não tinha, como que fala? Asfalto, né? Não tinha asfalto nessa época aí, nem existia. Era tudo terra e andava lá as carroças, né? Não era carro que nem a gente anda hoje. Carroça, hoje sim, carroça é uma coisa que a gente vê menos, né? Porque carro é o que a gente mais vê. Naquela época era o contrário. Não se via carro nenhum, mas carroça tinha um monte. Então, ali fala assim, ó, vamos concluir. Lá embaixo, um outro garotinho aqui. Vamos concluir. Você também pode ser o artista do lugar onde mora. Faça um desenho do lugar ou retire uma foto e leve para a sala de aula. Então, assim, gente, eles pedem para fazer uma comparação imaginética ou iconográfica, que são as fotos. Nesse momento, a gente não está indo para a sala de aula, então vamos utilizar somente essas aqui. Perceber que... Então, nessa parte não precisa fazer nada. Só a gente precisa perceber que essa daqui é uma obra de arte, uma representação de como era, e essa aqui é uma foto, uma imagem iconográfica, as duas, né? Dos dias atuais de como é hoje, das diferenças e de tudo como mudou de um tempo pra cá, né? E é isso aí. História é isso. Deixa então, terminou a história, põe de lado. Vamos agora para ciências. Ciências é da página 82, que é a continuação do solo, até 86. Então pega lá, ó. Página 82. Vamos lá. Desgaste e destruição do solo. Acompanha a leitura aí. Que consequências o desgaste e a destruição do solo provocam no ambiente? Então, fala assim, ó. Algumas causas do desgaste e da destruição do solo são a erosão, a queimada, o desmatamento e a poluição. Quando o solo está desprotegido, sem vegetação, a ação da água e do vento torna-se ainda mais prejudicial, pois atinge o solo com maior intensidade. A erosão causada pela chuva é o principal fator de destruição do solo. A água que cai arrasta muitas partículas para outros lugares, faz aquele desmoronamento de terra, né? O vento também provoca erosão. Muitos agricultores utilizam a técnica de queimada para a limpeza dos terrenos. Aqui em Goiás a gente vê muito, né, gente? Para limpar e fazer um novo plantio, põe fogo e aí o terreno fica plano e a terra fértil novamente. Os incêndios e as queimadas empobrecem o solo, pois queimam os nutrientes e matam os seres vivos ali presentes. Além disso, destrói a camada de vegetação, facilitando a erosão produzida pela água e pelo vento. O mesmo ocorre com os desmatamentos. A eliminação de toda a vegetação para a criação de campos de cultivo ou de pastagem contribui para a erosão dos terrenos. Em encostas ou barrancos, isso se torna ainda mais grave. Como a vegetação é responsável pela fixação do solo, quando ela é eliminada, pode haver desmoronamento de terra. Então, o que acontece? Quando põe fogo, logo depois que põe fogo para a terra se nutrir novamente, você tem que fazer todo um processo de aragem e aí colocar os nutrientes necessários para que a terra volte a ser fértil novamente, né? Então é assim que funciona. Então quando tem erosão, a terra, principalmente onde chove muito, gente, choveu, aqui mesmo quando chove demais, a terra fértil às vezes vai indo embora e ela vai se espalhando em diversos lugares. Então as consequências são essas, né? Que a terra se espalha muito e você acaba perdendo aquele pedaço que você tinha
muito fértil, que não precisava de repente de fazer nenhum procedimento com agrotóxico, que agora precisa porque a terra se espalhou devido à erosão. Muito bem, então agora, ali fala assim, ó, encosta. O que são as encostas? É a descida de uma serra, um monte ou uma montanha. É quando a gente está em terreno que é mais irregular, né? São as serras, então ali são as encostas. Esses lugares, quando chove muito, é muito perigoso de ter erosão e realmente desmoronamento dessas terras. Então, aqui na página 83, eu tenho duas fotos, ó. Uma de uma queimada e aqui, ó, de um desmatamento. Então, aqui, queimada a gente vê muito aqui, né? Tem muita queimada, ainda mais nessa época aqui da seca. E o desmatamento é o que acontece em muitos lugares, mas na Amazônia, principalmente em grande escala. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, continuando, página 84, que é a em grupo, em dupla, eu e você, né? Porque não podemos fazer junto, então vamos fazer em dupla assim mesmo. Então, vamos lá. Número 1. Esse trecho de serra foi desmatado e o solo está completamente desprotegido. Poderá sofrer a qualquer momento os efeitos da erosão causadas pela chuva. Então, aqui eu tenho um desenho. Eu vou observar o desenho para fazer a minha resposta. Já deixo o lápis aí do ladinho para nós responder. Então, letra A. O que pode acontecer com essa encosta de serra após uma chuva forte? Então, pega o lápis aí e vamos escrever. Letra maiúscula. Como a terra está desprotegida, vírgula, sem vegetação, vírgula, o solo pode deslizar, vírgula, caindo sobre a pista. Ponto. Então, a frase ficou. Como a terra está desprotegida, sem vegetação, o solo pode deslizar, caindo sobre a pista. Agora, letra B. Quais os riscos que as pessoas correm ao passar por esse trecho da serra? Letra maiúscula. A terra pode desmoronar, vírgula, cair na pista e atingir quem nela estiver passando, vírgula, causando acidentes graves. Ponto. A frase ficou. A terra pode desmoronar, cair na pista e atingir quem nela estiver passando, causando acidentes graves. Claro, né, gente? Você tá andando lá, tem muita chuva, tem perigo de cair, realmente ocorrem acidentes graves se a terra realmente resolver desmoronar, né? Então vamos lá. Número 2. Você estudou algumas causas do desgaste e da destruição do solo. Associe as colunas identificando com cada uma delas. Então vamos lá, a gente tem letra A, erosão, letra B, queimada, letra C, desmatamento e letra D, poluição. Então vamos lá. Aqui do outro lado, já vamos fazendo e completando. Então a primeira diz assim: essa técnica é utilizada por agricultores para a limpeza de terrenos. Ela é bastante prejudicial, pois além de destruir a camada vegetal, facilita a erosão e o empobrecimento do solo, destruindo os nutrientes. A gente acabou de ler, né? Então essa é a prática da queimada, letra B. A próxima. Os resíduos tóxicos e o lixo degradam o ambiente, tornando impróprio para o cultivo. Essa aqui é a letra D, da poluição. Quando você polui um terreno, ele fica impróprio. Próxima. A vegetação é responsável pela fixação do solo. Muitas vezes ela é eliminada para dar lugar à agricultura e às passagens de animais. Essa é a letra C, é o desmatamento. Você desmata e você não tem mais solo nem para o animal pastar ali onde ele está. E a última, o solo sem vegetação é facilmente carregado pela água da chuva e pelo vento. Erosão, letra A. Então ficou, ó, B, D, C, A. Certinho? Muito bem. Agora vamos para a página 85. Continuando aí. Recordando ideias. Então, a gente vai fazer uma recapitulação aqui, ó, de todo o capítulo. Lápis na mão, vamos lá. Número 1. Quais são os fatores responsáveis pelo processo de formação do solo? Letra maiúscula. Os fatores são o desgaste das rochas com o passar do tempo pela ação do clima, vírgula. A ação de seres vivos, como animais e plantas, e o tipo de rocha. Ponto. A frase ficou. Os fatores são o desgaste das rochas com o passar do tempo pela ação do clima, a ação dos seres vivos, como animais e plantas, e o tipo de rocha. Fácil, né, gente? Tá tranquilo.
Então, vamos lá. Continuando. Número 2. Resolva o diagrama. Número 1. Técnica de cuidado com o solo, que consiste em conduzir a água artificialmente até a plantação. Então, a número 1 é a irrigação. Número 2. Tipo de solo que deixa a água passar com facilidade. Número 2 é permeável. Número 3. Processo ou operação de retirar o excesso de água em um terreno alagado. A 3 é a drenagem. Número 4. Técnica de cuidado com o solo, em que é necessária a reposição de nutrientes, pois ele já foi muito utilizado em diversos tipos de plantio. Então, a 4 é a adubação. Muito bem. Já vamos lá para a página 86. Vamos lá. Na 86 eu tenho a número 3. A número 3 fala assim, ó. José é proprietário de um sítio no estado da Bahia, onde planta feijão. Na região onde fica seu sítio, chove pouco, prejudicando a plantação. Observe a ilustração e responda. O que você acha que José poderia fazer para preparar o solo para a plantação? Aí, letra maiúscula, escrevam. A técnica mais indicada é a irrigação. Ponto. A técnica mais indicada é a irrigação. Só isso. Número 4, que você vê, né, gente? Olha aqui, ó. As plantinhas dele estão tudo morrendo. Se ele não irrigar de forma artificial, não vai ter como plantar nada. Ele pode plantar uma florzinha ali que ela não vai nascer. Imagina, então, um alimento, né? Um vegetal. Não vai ter como, não. Então, tem que fazer irrigação. Número 4. Leia o que os agricultores Paulo e Antônio pretendem fazer em seus sítios e os oriente para que tenham atitudes mais adequadas. Então, vamos lá. O seu Paulo falou assim, ó. Vou limpar meu terreno com a técnica da queimada. E o seu Antônio falou. Preciso abrir um caminho no meio da mata, que fica no morro, para encurtar o acesso à estrada principal a meu sítio. Assim, o caminho ficará 5 quilômetros mais curto. Então, vamos lá. Lápis na mão. Escreva. Paulo, vírgula. Utilize a enxada para limpar seu terreno. Ponto. Paulo, vírgula. Utilize a enxada para limpar seu terreno. Ponto. Só isso. Agora, na linha de baixo ou na mesma linha para o seu Antônio. Então, vamos lá. Antônio, vírgula. Não derrube a mata do seu sítio só para encurtar o caminho. Ponto. De novo, Antônio. Não derrube a mata do seu sítio só para encurtar o caminho. Ponto. Simples assim. Eles queriam conselhos de técnicas mais adequadas. Então, assim, pro seu Paulo é utilizar a enxada, né, gente? Em vez de queimar, usa a enxada. E pro seu Antônio é não desmatar. Porque como é que ele vai desmatar uma área que, de repente, tem muitas árvores para encurtar o caminho? Não, as pessoas que vão até o sítio dele podem sim fazer 5 quilômetros a mais. Isso não vai mudar em nada, né, gente? A gente precisa aprender a preservar a natureza, né? Muito bem. Então, em ciências, a gente conclui a página 86. Terminamos ela. Ótimo, né? Então, agora nós vamos para o livro de geografia. Lá na página 86, a continuação do nosso conteúdo. Geografia, página 86, e a gente vai até 88. Vamos dar uma recapitulada aqui no que já foi lido, que vocês leram? O título, lá na página 84, fala assim, ó, encontrando direções. Gente, como que eu encontro uma direção? Hoje em dia, a gente tendo um endereço, a gente coloca lá no Google Maps e ele vai levando a gente até chegar no endereço. Pois bem, mas eu tenho outro método, que é a bússola, né? A bússola, ela me dá, por exemplo, se alguém está perdido no meio de uma selva e usa a bússola, ela diz onde está norte, sul, leste, oeste. Então, você consegue se movimentar devido a essa orientação. E a gente tem a rosa dos ventos, que é aqui, ó. A rosa dos ventos, ela tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais são o quê? Norte, sul, leste, oeste. E a rosa dos ventos, ela me dá o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Então, a rosa dos ventos, ela é mais completa. E fora, né, gente, que ela é linda. Olha só. Na próxima atividade, eu vou colocar uma pra vocês colorir, a rosa dos ventos. Ela é muito linda. Então, assim, a rosa dos ventos e a bússola, elas são muito utilizadas por pessoas que vão fazer trilhas nos aeroportos, né? Então, assim, eles precisam saber como é que tá o vento, para que lado que tá o vento.
Então, são dois objetos muito utilizados ainda. Aqui continua falando sobre a bússola, ó, e sobre a rosa dos ventos. Aqui o menino tá fazendo uma trilha. Vocês podem fazer a leitura. E aí ela tá resumindo, ele tá utilizando a bússola para se localizar onde ele tá. Ele saiu pedalar e ele usa a bússola para saber qual é para que lado que ele tem, se é norte, sul, leste, oeste. Muito bem. Agora vocês vão pegar na página 87, novamente com o lápis na mão, e nós vamos juntos fazer. Então vamos lá. Atividades. 1. Observe a planta da cidade observe a planta de parte da cidade de Goiânia, estado de Goiás. Responda, letra A. O que você vai usar para se orientar na planta e encontrar a direção desses lugares? Então escrevam aí, letra maiúscula. Rosa dos ventos. Rosa dos ventos. A rosa dos ventos, normalmente, ela fica dentro da bússola. Aqui dá pra ver bem, ó. Aqui é a minha bússola e olha dentro. Ela tá bem... Então, quando a gente sai pra algum lugar que você vai fazer uma trilha, uma caminhada, normalmente se usa a rosa dos ventos porque ela é mais... Ela te dá todas as direções de todos os pontos, né? Muito bem, letra B. Em relação ao centro cívico, tá aqui, ó. A gente vai olhar o mapa. Tá? Eu vou ajudar, gente. Fiquem tranquilos, né? Porque assim, a gente normalmente não tem muito contato com bússola e a rosa dos ventos. Então assim, se a gente tem que sair para algum lugar, fazer uma trilha, uma caminhada, eu preciso de alguém que tenha o entendimento e o conhecimento para saber onde é que tá marcando os pontos na bússola, porque do contrário acontece que a gente vai ficar perdida, a gente não sabe nem... Você se localiza, não sabe onde está o sul, o norte, e às vezes não sabe olhar a bússola, não vai adiantar nada, né? Então tem que saber utilizar a bússola, por isso que eu vou ajudar aqui. Letra B. Então, em relação ao centro cívico, em que direção ficam? Letra A, a Praça do Cruzeiro. Então, escrevam letra maiúscula toda, gente. A primeira, a Praça do Cruzeiro, sul. O Bosque dos Buritis, oeste. O Parque Mutirama, nordeste. A Praça Santos Dumont, noroeste. A Avenida Universitária, leste. Então aqui vocês veem que são alguns pontos, eles estão diferentes do norte, sul, leste, oeste, porque eu tô usando a rosa dos ventos para me localizar. Certinho essa parte? Muito bem. Página 88 agora. Vamos lá. Continua com o lápis na mão. Observe uma parte da planta da cidade de Fortaleza, no Ceará. Lá na rua Cambaí mora o Vinícius. Responda que direções ele deve seguir em cada caso apresentado. Então tá aqui o mapinha. Vamos lá que eu vou ajudar. Letra A. Ele sairá da sua casa na rua Cambaí para visitar a sua avó que mora na rua 24 de junho. Para qual direção ele irá? Escrevam letra maiúscula. Direção sul. Letra B. Se ele estiver na rua 3 e quiser voltar para a casa dele, que direção deve seguir? Se ele for para o sul, né, gente, para ir para a casa da avó, automaticamente ele tem que voltar para a direção norte. Então escrevam, direção norte. Letra C. Vinícius está na rua Triunfo e seguirá para a casa do amigo Lucas, na rua Santiago. A rua Santiago tá de assim, né? Então o mapa tá aqui a rua Santiago. Para que direção ele irá? Então para lá é direção oeste. E a letra D. Da casa do Lucas, eles irão jogar futebol na rua Arroio do Meio, que tá pro outro lado. Para chegar lá, qual direção eles irão seguir? Então, se eu tenho o oeste para esse lado lado aqui eu tenho o leste. Então, é direção leste. Não foi tão difícil, né, gente? Assim, quando a gente vai trabalhar bússola e sair, por exemplo, a gente tem que ter o conhecimento. Mas para fazer assim, quando a gente tem o mapa, é mais tranquilo. Gente, então nossa aula terminou agora. Fizemos todas as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame no WhatsApp que a gente vai resolvendo, tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã, fiquem com Deus.